queria falar nessa manhã sobre o ministério do Espírito Santo para os nossos dias e também sobre identidade e autoridade espiritual. Amém? Lá em Atos 19 nós falamos um pouco sobre isso na quinta-feira. Você que não assistiu está lá no YouTube, no Facebook. Quinta-feira falamos sobre isso e eu queria falar um pouco mais sobre isso hoje, para que nós tivéssemos entendimento. Aqui nós vamos ler até o versículo 20, do verso 1 ao verso 20. Atos 19, do versículo 1 até o versículo de número 20. Amém? E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado nas regiões superiores, chegou a Éfeso e encontrou alguns discípulos. E disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Perguntou-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com batismo para arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é o Cristo, Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. E eram em torno de 12 homens, e entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns endureceram e desceram, falando mal no caminho diante da multidão, retirou-se deles e separou-se com os discípulos, disputando diariamente na escola de Tirano. E isso continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os lenços e aventais se levavam aos enfermos, as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus ambulantes, exorcistas, tentaram invocar sobre os que tinham espírito malignos ali o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e um principal dos sacerdotes que faziam isso. O espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas a vocês eu não sei quem são. E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isso foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. E o temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram os seus livros e trouxeram e queimaram diante de todos os homens, e feita conta do seu preço, chegou quase a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Glória a Deus. Pai, nós oramos e invocamos o Senhor nesta manhã. Louvamos pelo nosso amado Salvador Cristo Jesus. Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E juntamente com Ele nós vamos habitar contigo eternamente. Te louvamos pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para que pudesse nos consolar, nos exortar e nos dar entendimento e revelação sobre todas essas coisas. Faz nesta manhã com que nós possamos entender, Senhor, e compreender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, qual é a importância? Eu queria refletir nisso com você. Qual é a importância
do ministério do Espírito Santo para os nossos dias. Estamos vivendo dias difíceis, onde está se cumprindo tantas palavras proféticas, a Bíblia está se cumprindo. E nós precisamos entender em que dispensação estamos e qual a importância do Espírito Santo para o nosso tempo. Nós podemos ver desde o início desse texto algo interessante acontecendo. Paulo, ele chega a alguma região de Éfeso, aqui na Ásia, onde Roma imperava ali, tinha um império romano governando sobre a Ásia. Esta região, para que você pudesse entender, era uma das regiões mais prósperas, mais ricas daquela época. Uma região onde muita riqueza ali passava. E ali Paulo vai para este lugar. Quando ele chega, ele encontra ali 12 homens. 12 fala de governo. E esses 12 homens estão ali prestes a começar a falar de Jesus, a dar início à evangelização naquela região. Quando Paulo os interroga, perguntando que tipo de batismo vocês batizaram, ao ponto de dizerem que não conhecem o Espírito Santo. Quando Paulo pergunta para eles sobre o Espírito Santo, eles falam: nós não conhecemos nem nunca ouvimos falar. Então, Paulo, ele se preocupa porque ele tem um entendimento muito claro de que o crente em Cristo Jesus, sem o ministério do Espírito Santo, ele nada pode fazer para si mesmo e nem tampouco para outras pessoas. Um crente em Jesus Cristo não pode ser transformado diariamente, convertido, sem auxílio do Espírito Santo e nem tampouco evangelizar a outros. Então, Paulo, sabendo disso, ele já pergunta diretamente sobre o Espírito Santo. Aqueles homens nunca ouviram falar do Espírito Santo. Talvez hoje, se nós perguntarmos, muitas pessoas já ouviram falar sobre o que é Espírito Santo, sobre o nome Espírito Santo, mas talvez poucas pessoas têm conhecimento da pessoa do Espírito Santo, poucas pessoas têm comunhão com o Espírito Santo, pouco se sabe sobre o ministério e a autoridade do Espírito Santo na vida do crente. Talvez você ouve na igreja falar sobre tantas coisas que você não conhece, que você não tem entendimento. Então, veja que interessante, muitas vezes podemos colocar muitos na mesma condição desses 12 homens. Como esses 12 homens podem começar algo sem auxílio do Espírito Santo? Então, Paulo faz uma outra pergunta importante: em qual batismo vocês foram batizados? Porque ele quis saber em qual nível espiritual eles estavam. E eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. Então Paulo entende, eles estão no nível do arrependimento. Há muitos que não estão nem no nível do arrependimento, nem nesse ponto chegaram, somente são frequentadores de alguma igreja, de algum local. Alguns outros que já chegaram no nível de quebrantamento e de arrependimento, mas pararam nesse nível e vivem errando e pedindo perdão, errando e pedindo perdão. E há outros que, além do nível do arrependimento, já entraram no nível do batismo na pessoa de Jesus Cristo, e nesse batismo, recebendo então ali o poder do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo. Quando eu falo batismo aqui agora para você, não estou falando necessariamente de descer as águas, mas do batismo interno, do que Deus está produzindo dentro. Tudo que é feito fora produz algo dentro. Quando alguém toma uma santa ceia, isso é algo visível, isso é algo nítido, mas o poder espiritual que a ceia produz é dentro, é a comunhão, é o fortalecimento da aliança com Deus, amém? Da mesma forma, quando alguém é batizado, deveria inevitavelmente esse batismo produzir uma transformação dentro. O batismo, quando nós batizamos nas águas, ele é para o entendimento que nós somos pecadores, necessitamos nos arrepender e sepultar nosso velho homem para que nós possamos levantar e viver uma nova vida. Mas isso é só o início. Muitos batizaram em alguma igreja, mas nem entenderam sobre isso. Muitos batizaram e entenderam, mas permaneceram nisso. E muitos ficam na linha do arrependimento, e sempre errando e se arrependendo. Sempre errando e se arrependendo, mas o desejo de Deus é que o Espírito Santo te capacite para que você não viva mais no erro. Isso é bíblico. Há muitas pessoas que falam: mas nós somos falhos. Mas Deus conhece o nosso coração. Isso são pessoas que estão usando argumentos para ficar só no nível do arrependimento. Ela acha que ela pode viver errando
e se arrependendo. Interessante que quando Jesus ele livra aquela mulher, pega em adultério, ele a livra de ser apedrejada, Jesus fala, vá e não peques mais. Você acha que era possível Jesus pedir isso para essa mulher, sem que ele tivesse o entendimento de que ela saiu do nível do arrependimento e entrou no nível da dependência do Espírito Santo? Você acha que Jesus seria tão mal com aquela mulher ao ponto de dizer para ela, não peques mais, sem que ela tivesse condição para que pudesse vencer o pecado? Obviamente que Jesus, através da sua atitude de amor, ele impactou a vida daquela mulher e pôde ver com os olhos espirituais que uma obra do Espírito de Deus já estava operando dentro dela, porque Jesus estava agindo debaixo da mão do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado no Jordão, a palavra de Deus diz que ouviu claramente uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desceu na forma corpórea, na forma de uma pomba e pousou sobre ele. E a palavra de Deus diz lá no Evangelho que João Batista falou, quem é aquele que vai dar continuidade na obra que eu comecei? Eu comecei com arrependimento. Quem vai vir com o Espírito Santo, preste atenção, para trazer a transformação e trazer autoridade e poder para que as pessoas possam exercer. Deus, Ele quer tirar você, querido, do pecado. E quando Ele quer tirar você do pecado, Ele não quer só libertar você do pecado pelo poder do arrependimento. Mas agora Ele quer te dar autoridade, poder sobre aquilo que exercia poder sobre você. Por isso que é muito comum nós vermos uma pessoa que era drogada, usuário de drogas, e ela começa um projeto com pessoas dependentes químicas. Por isso que nós vemos muitas pessoas que eram envolvidas na prostituição, né, serem levantados para um ministério para restaurar pessoas que vivem nessa situação. Pessoas que eram órfãos, rejeitados, violentados pelos pais, com projetos para crianças e órfãos. Por quê? Porque Deus não somente liberta do pecado, da escravidão do pecado, como agora coloca aquela pessoa numa posição de autoridade sobre aquilo que governava a vida dela. Uau! Esse é o propósito que nós temos que entender de Deus para nós. Deus não quer só libertar você daquilo que te aprisiona, Ele quer te dar autoridade sobre isso, para que você seja um instrumento de Deus na vida de outros e liberte a outros, e nisso o Senhor é glorificado. A palavra de Deus diz, nisso meu Pai é glorificado, quando vocês dão frutos e frutos que permanecem. O problema de muitos hoje em dia é falta de autoridade para permanecer, falta de unção para permanecer. Muitos começam no estágio inicial e já param. Muitos que falam, eu já tentei mudar, eu já tentei abrir mão desse pecado, eu não consigo, eu vou parar, porque Deus Ele é misericordioso, Ele sabe no meu coração. Assim como um bebê, você já imaginou um bebê que ele faz as necessidades dele na fralda? Ele tenta pegar uma madeira e derruba. Já imaginou esse bebê dizer assim, olha, eu não vou mais tentar crescer e ser maduro e adulto, eu vou ser bebê para o resto da vida, porque eu não vou conseguir fazer as minhas necessidades num assento sanitário, eu não vou conseguir pegar uma mamadeira com as minhas mãos, eu não vou conseguir manusear, então eu vou deixar de ser adulto, dessa ideia de um dia crescer, e vou ser um bebê a vida toda. E seria uma loucura isso. Da mesma forma, muitos têm pensado dessa forma. Há muitos que estão há muito tempo na igreja e continuam como bebês espirituais, que estão no estágio inicial. Há alguns que nem arrepender conseguem e vivem no pecado. Então, se você vive só no pecado e não se arrepende, uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Arrependimento é quando você muda, é quando você morre. Você não tem direito, você não tem argumento e justificativo, você simplesmente reconhece que você é mau. Agora, remorso é quando você é pego no erro. Há pessoas que choram, não porque arrependeram, mas porque foram descobertas no erro delas. Se ela souber que alguém descobriu que ela cometeu aquele pecado, ela fala, meu Deus, o que o pastor vai pensar de mim? Ela não tem temor do Espírito Santo, ela não tem temor, meu Deus, eu desagradei a Deus, eu feri o Espírito Santo, eu feri a santidade dele. Não, ela está preocupada, o que vão pensar de mim? O que a igreja vai pensar de mim? Vão me tirar do ministério de louvor. Então isso é muito sério.
Se você pensa assim, meu amado irmão, você urgentemente precisa do auxílio do Espírito Santo. Você precisa correr para Ele. Você precisa dizer: Espírito Santo, me ajuda. Eu estou falho, eu estou mal demais. Eu preciso do teu auxílio para que eu possa, Senhor, fazer a tua vontade. Eu não quero, Senhor, viver mais no pecado. Se você está assim hoje, juntamente comigo, ore e diga: Senhor, eu não quero mais viver no pecado. Ajuda-me, Senhor. Toma-me, Senhor. Eu quero viver para Ti, Senhor. Senhor Jesus, me ajuda agora. Eu queria que todos vocês que estão aí focassem na palavra agora. Foquem nesta palavra. Você que orou agora, você está no primeiro passo, no primeiro degrau, arrependimento. Através do arrependimento, você não tem autoridade para fazer nada. Você tem somente a bênção do Senhor para transformar a sua vida, mas você ainda não tem poder de Deus para transformar vidas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você está no nível do arrependimento, você tem uma porção do Espírito sobre você para transformar a sua vida, mas você ainda não tem condição e nem autoridade para transformar outras vidas. Paulo chega nesses 12 homens e Paulo diz: em qual batismo vocês foram batizados, já que vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo? Falou de João. Ele falou: esse batismo que vocês foram batizados foi para arrependimento. Quer dizer, esse batismo foi para a transformação de vocês aqui dentro. Vocês estão no primeiro degrau. Esse batismo só transforma você, não transforma as pessoas ao teu redor. Agora, para que vocês possam transformar as pessoas ao redor de vocês, precisam ter o batismo na pessoa de Jesus e receberem o Espírito Santo. Então Paulo os batiza, e quando eles são batizados, Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo, assim como foi com Jesus no Jordão. Veja só, queridos, quem envia é Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Vamos ler? Quem envia é Jesus. Eu não posso ser enviado, sendo que eu não recebi a autoridade de Jesus. Lucas capítulo 9, no versículo 1 em diante, olha o que diz. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Aleluia. Verso 6. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eles tiveram um encontro com Jesus, arrependeram de seus pecados. Esses 12 discípulos aqui em Lucas. Estamos falando de Atos 19, 12 discípulos. E Lucas agora capítulo 9, 12 discípulos. Veja esses dois exemplos, veja esse espelhamento. E agora, quando ele reúne os 12 discípulos em Lucas 9, depois que eles se arrependeram de seus pecados, deixaram a sua vida passada, Jesus os reúne, coloca as mãos sobre eles e fala: eu vou lhes dar agora autoridade. Ele convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade. Veja só, ninguém pode expulsar a demônios, curar enfermos, senão pela autoridade do nome de Jesus. Como que eu vou te explicar isso? Há pessoas que ouvem falar de Jesus, leem livros, ouvem pregadores, e elas pensam que pelo simples fato de terem comunhão com o nome de Jesus, elas podem ter autoridade. Isso é um grande erro. Pessoas que lêem um livro: quero aprender sobre como expulsar demônios, ela lê. Quero aprender sobre ministério de cura, e ela lê. Ou ela ouve uma pregação de um pregador, e ela tem ali comunhão com o livro, ela tem comunhão ali com o nome de Jesus, com aquele nome. Porque no livro fala que tal pessoa expulsou um demônio pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, mas não confunda as coisas. O fato de você ter comunhão com o nome de Jesus não quer dizer que você tem comunhão com a pessoa de Jesus. Você chega numa repartição pública em algum lugar, você usa o nome de uma pessoa importante. Até algum momento você pode conseguir que portas se abram para você.
Mas num dado momento, as pessoas podem dizer, tá, mas qual é o nível de relacionamento que você tem com essa pessoa, que você está usando o nome dela? Eu vou ligar para ela e vou perguntar se realmente você está autorizado a fazer isso. Veja, querido, depois que você sai do nível do arrependimento, que é o primeiro nível, através da conversão à pessoa de Jesus Cristo, agora você começa a ter comunhão com Jesus. Jesus, ele estava com uma multidão. Jesus andava em todas as partes. Multidões seguiam ele. Certa feita fala que havia mais de 5.000 homens seguindo ele. Porém, ele não deu autoridade para todo mundo naquele momento. Ele convoca os 12. Convocar já mostra uma palavra que já tem uma conotação que Jesus, ele tem uma influência na vida desses 12. Eles reconhecem a autoridade dele e se ele pede, olha, eu quero reunir com vocês hoje, eles vêm. Então ele convocou, e os 12 se reuniram, e ele liberou a autoridade e poder para os 12. Ele destinou, porque eles saíram do degrau do arrependimento e entram agora no batismo da pessoa de Jesus. Como é o batismo na pessoa de Jesus? Quando eu ando com Jesus, quando eu tenho comunhão com Jesus. Ele falou, se vocês creem em mim, vocês farão obras como eu faço e ainda maiores. Então é preciso comer com Jesus, levantar com Jesus, deitar com Jesus, caminhar com Jesus. É isso que Jesus pede. Não uma comunhão religiosa, somente de vir sentar e assistir um culto. É mais do que isso, é ter comunhão com a pessoa de Jesus. E agora eles tendo comunhão com a pessoa de Jesus, Jesus dá autoridade para eles. Jesus delega a autoridade e fala, agora vocês vão ter autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Existe um texto, vou pedir para o Samuel colocar, que diz, e estes sinais seguirão os que creem. A palavra de Deus diz, esses sinais seguirão os que creem. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum a vocês. Vocês pisarão serpentes e escorpiões. Vocês expulsarão demônios e curarão os enfermos. Eu quero te fazer uma pergunta, se você crê em Jesus, por que você não faz os mesmos sinais? Se eu perguntar aqui, para quem está nos assistindo ao vivo, quantos de vocês creem em Jesus? Eu acredito que 100% diria que creem em Jesus. Quantos de vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou? Eu acredito que 100% diria que crê. Se eu perguntasse quantos creem que Jesus morreu pelos seus pecados, eles estão perdoados, 100% diria que crê. Mas ainda assim, quando o diabo te acusa de algum pecado passado, você se sente acusado. Como você pode crer que Jesus te perdoou e ainda assim se sentir acusado? Como você pode crer que Jesus é poderoso, Ele tem poder sobre a morte, o inferno e as enfermidades, e você ainda assim está doente e tem pessoas doentes do teu lado? Você já não parou para pensar nisso? Como não condiz com aquilo que você professa com seus lábios? A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, coloca esse texto para mim primeiro, depois você coloca Marcos 16. Aquele que crer e for batizado, preste atenção, será salvo. Porém aquele que não crer será condenado. O batismo, querido, não é só o ato de alguém mergulhar na água. Aquilo é o ato que você vê. Mas o batismo é dentro. O batismo é circuncidar, é limpar por dentro. Todas as vezes que estamos sendo limpos, estamos cumprindo essa questão do batismo dentro de nós. Todas as vezes que o nosso outro homem é sepultado, é um batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não está falando que quem não for batizado, está falando quem não crer, porque aquele que crê, ele já entra no batismo. Ele já não só decide batizar na igreja, como ele já entra nesse nível de batismo. Não, eu estou sendo limpo por dentro. Aquele que diz que crê e não batiza, ou batiza, mas não tem um batismo interno, não creu. Porque o crer, ele é acompanhado por sinais. Quem não crer será condenado. Faça esse cálculo comigo. Ele está dizendo que quem não crer será condenado. Como eu sei que uma pessoa creu de fato ou não? Todo mundo fala que crê. Ah, eu creio em Jesus. Ah, eu creio no poder dele. Como
Você não pensa que é comigo que é muito fácil dizer eu creio? É muito fácil dizer eu creio em Jesus. Mas precisa de uma prova, precisa de uma comprovação. Como que isso é comprovado? Marcos 16 diz: e estes sinais seguirão os que creem. Esses sinais acompanharão aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você diz que crê? Sim, eu creio. Então, essa confissão de fé que você crê, ela tem que ser acompanhada com um sinal físico, visual. Aquilo que está dentro tem que ser acompanhado de uma forma que ela tem que ser materializada. É muito fácil as pessoas dizerem eu creio em Jesus, e a primeira pandemia que vem ela se desespera. Por quê? Ela fala que crê, mas não crê, porque se ela cresce, ela teria autoridade sobre a enfermidade, e não a autoridade exerceria, e não a enfermidade exerceria autoridade sobre ela, amedrontando-a. Aqueles que creem em Jesus, eles são acompanhados de uma autoridade espiritual. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando. Se você falar, não, mas você crê em Jesus? Sim, eu vou na igreja. Quanto tempo? 10 anos. Você crê em Jesus? Sim. E o que você faz? Não, eu vou no culto, eu dou dízimo, eu levo a minha Bíblia, eu levo meus filhos. Que legal. Mas a Bíblia não fala que esse é o sinal. A Bíblia diz, você crê? Porque quem não crê será condenado. Sim, eu creio. Qual que é o sinal daquele que crê? Qual é o sinal que vai acompanhar? Quando você crê, o mundo espiritual vê que você crê e ele vem. É igual um imã. O mundo espiritual fala, lá vai o pastor Paulo, ele crê, vamos lá nele, vamos derramar essa autoridade. Lá vai o Gessé, ele crê. Então, acompanhada dessa confissão dele, tem que vir uma unção. Há muitos que dizem que creem. Você que crê, quando vê uma pessoa endemoniada, você corre? Quantos cultos eu já vi pessoas endemoniadas e pessoas que têm títulos, olha, correr, ter medo. Eu tenho medo de demônio. Então tem alguma coisa errada, porque você falou que crê em Jesus e tem medo de demônio. Talvez você não se arrependeu no batismo de Jesus. Você só batizou no batismo de João e vive só no arrependimento. Eu peco, me arrependo. A sua vida é baseada assim: eu levanto, peco e no final do dia me arrependo. Levanto, peco, na hora de deitar me arrependo. Levanta e peca e fala, mais um dia eu consegui me arrepender. É como se esse fosse o auge. Uau, glória a Deus. Deus sabe do meu coração, pastor. Faz 10 anos que eu estou servindo a Jesus. Eu estou melhorando. Jesus não quer que você melhore. Jesus quer que você seja transformado. Jesus quer que o velho homem morra. Então você é batizado para arrependimento e depois recebe um batismo de Jesus que derrama autoridade sobre você. E o terceiro batismo é o batismo com fogo. Então o primeiro batismo para arrependimento, que é o batismo de João. Segundo batismo na pessoa de Jesus, para que eu tenha comunhão com Jesus e Ele transfira a autoridade para mim, que é Lucas 8, que nós acabamos de ler. Vai anotando. E agora o terceiro batismo, o ministério do Espírito Santo vem sobre mim. E eu recebo o fogo de Deus. E o Espírito Santo me auxilia na conversão e na minha transformação diária dentro. E Ele me dá autoridade também para ajudar a outros nessa transformação. Todo mundo foi chamado para o ministério. Aí você olha e fala, mas eu não tenho habilidades. Não é que você não tem habilidade, você não tem autoridade. Por que você não tem autoridade? Porque você não foi batizado no Espírito. Por que você não foi batizado no Espírito? Porque você não foi batizado em Jesus. Por que você não foi batizado em Jesus? Porque você parou no batismo de arrependimento só. E virou um frequentador de igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias a igreja vai levantar gloriosa com poder e autoridade. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres. Então ele está dando, olha, sabe qual é o selo de garantia daqueles que creem? Eles vão ter que fazer milagres. Eu creio, mas não faço milagres. Então você não crê coisa nenhuma. Mas não existe possibilidade de eu crer, mas não ter os milagres? Não. É Bíblia. Aquele que crê fará milagres.
Várias vezes na Bíblia os discípulos falam: olha, mas tem outras pessoas que o Senhor não orou com elas, como orou conosco, que estão expulsando demônios, fazendo milagres. O Senhor falou: aquele que comigo não ajunta, contra mim espalha. Deixa eles. Se eles estão fazendo e é a obra de Deus, vai permanecer. Se não é de Deus, não vai permanecer. Porque muitos estavam também tendo comunhão com a pessoa de Jesus, com o seu ministério, e eles também estavam recebendo essa autoridade. Agora não era só os 12, outros também estavam recebendo, porque eles estavam crendo, pastor Paulo. E quando eles estavam crendo, eles estavam atraindo os milagres. Entenda, querido, nós não temos que fazer campanha para milagres. Nós não temos que fazer campanhas para que os milagres aconteçam. Os milagres vão acontecer de uma forma muito simples, quando nós cremos no ministério do Espírito Santo. Quando nós cremos e tivermos autoridade, os milagres vão acontecer na rua, no ponto de ônibus, na universidade. Você vai curar enfermos, você vai expulsar demônios. Você não vai ligar na madrugada para o pastor para te ajudar a expulsar demônio, porque você vai expulsar demônio. Creia nisso que eu estou dizendo. Você vai curar enfermos. É para isso que Jesus te levantou. Então Paulo, ele ora por esses homens, impondo-lhe as mãos, e agora eles recebem o Espírito Santo. E o que acontece? Paulo fica 3 meses ali, e ele começa a pregar, e muitas pessoas começam a vir, porque elas começaram a crer. Por que elas começaram a crer? Porque Paulo começou ali, certo, ele começou com o Espírito Santo. Olha, não, eu entendi, vocês estão nesse nível, arrependimento. Vamos entrar para o nível da pessoa de Jesus, e depois vamos trazer o Espírito Santo. Agora tem gente falando que o Espírito Santo só fez obra naquela época. Você entende porque que existe teologia dizendo que os dons cessaram, que a cura cessou, que nós não podemos pedir cura? Isso é uma mentira de Satanás, é falso mestre, falso profeta. Não caia nesse engano. Eles querem que você fique somente na linha do arrependimento, enquanto Deus quer dar autoridade para nós. Aqui Lucas capítulo 4, versículo 32 diz, Lucas 4, 32. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Os outros sacerdotes ensinavam, mas Jesus, quando ensinava, ele trazia admiração das pessoas. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. O que Paulo disse? Vamos colocar aquele texto de Paulo. Quando eu vim pregar a vocês, não vim com palavras persuasivas, mas com uma palavra de demonstração de poder. Ele está dizendo: eu não vim com palavras bonitas, eu não vim com palavras que vão convencer vocês, eu não vim com palavras que vocês achassem inteligente da minha parte ou bonita. Eu vim com uma palavra que tem uma demonstração de poder. Os sinais precisam ser vistos. Se você está num local onde se prega a palavra, mas tem gente doente, na sua grande maioria, tem pessoas com problema de libertação, tem alguma coisa errada. Porque os sinais têm que ser vistos. Tem que ter cura, tem que ter restauração, tem que ter o poder de Deus, tem que ter pessoas libertas. Aqui as pessoas, quando vinham no culto de quinta-feira, quando era presencial, todo culto de quinta-feira tinha gente liberta de demônios, espíritos malignos. E falavam curas extraordinárias e imediatas. E as pessoas diziam: eu fui em tantos lugares. Querido, não procure um lugar mais perto da tua casa, procure um lugar mais perto do centro da vontade de Deus, onde tem a manifestação do poder de Deus. A presença de Deus nesses dias vai ser o diferencial. Não um prédio mais bem localizado, não um prédio mais bem equipado. O diferencial será aqueles que têm a presença daqueles que não têm. Por isso muitos estão desesperados. A presença de Deus é o meu sustento. A autoridade que Ele me deu para expulsar demônios e curar enfermos. Aqui diz: o meu ensinamento, a minha mensagem não foram dadas com uma linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Uau! De novo Paulo está enfatizando o Espírito Santo. Então quando você crê em Jesus e no poder que Ele tem para delegar para você como igreja, a Bíblia fala que estes sinais, eles perseguem, eles acompanham o que crê.
Os milagres, eles vão correr atrás de você. Vai ser um tempo extraordinário de milagres na tua vida. Eu creio, se você também crê. Mas não falar somente eu creio, e ficar preso às prisões do passado, à insegurança. Mas crer de fato. Então esses sinais vão te acompanhar. Aqui em Marcos 3, versos 14 e 15 diz, e ele nomeou, Marcos 3, 14 e 15, e ele nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse para pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Agora eu vou falar uma coisa que vai chocar muita gente. Nossa mediocridade é tão grande, e às vezes a gente não sabe, e não tem conhecimento da autoridade que Deus nos deu. Jesus, quando ele estava na terra, ele dizia, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele estava prestes a subir, ele disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Interessante que a gente sempre fala assim, o homem é falho. Não olha para o homem, já viu gente pregando isso? Não olha para o homem. Olha, gente, eu sou falho, não olha para mim não, olha para Cristo. Mas olha que interessante. Olha o que a Bíblia diz. Atos 3, versículo 4 e 6. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe, nós precisamos estudar mais a Bíblia. Não podemos nos mover por afeição, ou por sentimento de incapacidade ou mediocridade, nós temos que ler a palavra. Pedro com João, olhando para ele, disse, o que ele disse? Olhar para nós. Mas tem gente pregando, não olha para mim não, eu sou falho. Não olha para mim, Paulo, porque eu sou falho. Isso é uma idiotice. É claro que eu sou falho, mas o poder dele aperfeiçoa-me. E como que as pessoas vão ver o poder? Por que você acha, pensa comigo, que ele está dizendo, estes sinais seguirão os que creem? Porque as pessoas precisam olhar para você, você crê, creio, e ver em você, agindo aquilo que você crê. Elas precisam, como as pessoas vão crer em cura, se ela olhar na tua casa todo mundo está doente? Como elas vão crer num pastor que fala de cura e a casa dele todo mundo está doente? Que fala de restauração e o casamento dele está destruído? Que fala da presença de Deus e os filhos dele estão tudo desviados? Como eu posso pregar algo que não funciona? Irmãos, eu não quero entrar nessa polêmica, mas presta atenção, está cheio de gente aí na mídia que prega um tanto de coisa bonita, e na hora que você vai ver a vida deles, os filhos estão tudo desviados. E está pregando aí para multidões, todo mundo, eu gosto tanto daquela pregadora, daquele pregador. A Bíblia fala lá em Timóteo, não precisa colocar, que todo presbítero que ensina na igreja, ele tem que governar bem na casa dele, os filhos dele têm que ser temente a Deus. Esse é o aval de Deus para alguém exercer o ministério, esse é o selo de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo está sujeito a passar por isso? Sim. Então, se você passa por isso, você deixa de exercer o ministério fora, e você vai exclusivamente se dedicar a cuidar da sua família, até que seja restaurado, para que depois você possa vir e abençoar outros. Muitas pessoas não estão tendo autonomia para cuidar dentro de casa e quer exercer fora, e aí se machuca e quebra, e até por isso que muitas vezes a família está quebrada, casamento, filhos destruídos. Por quê? Porque está na mídia, está avançando, está com convites, agenda explodindo, e todo mundo acha lindo, ai que lindo, que perfeito. Você já viu que a maioria dos crentes admiram pregadores da mídia longe, não admira o pastor local, não admira o discipulador simples ali que o discipula? Por que você admira e se associa com o que está longe? Porque você quer viver uma vida de capa, de máscara. Quem está perto que te conhece, é quem está perto que tira o carrapicho. Jesus andava perto com os discípulos, ele não tinha medo de expor quem ele era. Até quando ele teve medo, e ele ficou ali no Getsemane chorando, ele chamou os discípulos para estar junto naquele momento. Querido, anda com quem está perto. Ah, eu tenho uma cobertura espiritual. Aonde? Lá no outro país. Ah, você está de brincadeira. Como é que uma pessoa vai cobrir você dessa forma? Eu falo para vocês pastores, como é que vocês podem dizer minha cobertura está lá em outro país?
Eu abençoo pessoas e oriento e pastoreio pessoas que estão longe, sim. Mas um pastor que tem uma autoridade espiritual, ele tem que ter um pastor do lado dele que acompanha de perto e veja as suas falhas, os seus defeitos. Eu constantemente estou com o meu pastor, dou um jeito dele vir aqui, eu vou lá. Várias vezes nós estamos juntos, porque eu preciso ser lapidado. Então veja só, por conta de muitas pessoas se decepcionarem com as outras, muitos vão dizer, não olhe para nós. Ou então quando alguém tem um defeito, não, leva isso em consideração. E falam palavras bonitas, mas cadê o poder? Cadê a autoridade? Começa dentro de casa. Quando Jesus estava na casa de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Quando ele estava com seu amigo ali, Lázaro, ele o ressuscitou. É para quem está perto e para aqueles que estão longe. Uma unção que só vale para quem está longe, para mim não é unção, isso é emocional. Não é unção, é emoção. Porque se eu andar com você, saber então quem você é, e as suas falhas todas expostas, então, aí cai tudo por terra. Mas como é lá longe, eu tenho uma impressão de uma espiritualidade daquela pessoa. É uma impressão que eu tenho. Querido, esses homens aqui, eles andam comigo, eles conhecem minhas falhas, meus defeitos, quando eu erro, quando eu fico triste, quando eu fico irritado, eles conhecem. Mas eles têm caminhado, conhecem também a unção que foi derramada sobre mim. Isso que é relacionamento, isso que é discipulado. Preste atenção que Pedro está dizendo, ele e João está dizendo para esse homem coxo, olhe para nós. Aquele homem estava na porta do templo Formosa. Eu fui em Israel, eu vi onde que é esse templo, é a porta desse templo. Aonde muitos homens com condição financeira iam e ricos iam. Então provavelmente aquele homem estava muito decepcionado com a religião. Ele estava na porta da igreja de ouro e ele passando necessidade. Os ricos passavam, alguns davam moedas, outros não. Então esse homem ele tem que ter para onde olhar. Ele está desapontado com o que ele está vendo. Então ele tem que ter para onde olhar. E João fala, olha para mim. Sabe por quê? Não é que João tinha segurança em si. João tinha convicção da obra do Espírito Santo na vida dele. João e Pedro não tinham confiança em si mesmo, mas tinham confiança naquele que deu autoridade para eles fazer. Você crê? Creio. Então esses sinais vão te acompanhar, Pedro e João. Aonde vocês forem, nenhum mal vai acontecer com vocês. Vocês vão ter autoridade sobre doentes e enfermos. E eles creram. Deus fala, pode olhar para nós, porque nós vamos te curar. Por quê? Porque nós cremos. Os sinais nos acompanham. Talvez existem pessoas hoje que não ministram dessa forma, porque elas não têm convicção e autoridade da ação do Espírito Santo na vida delas. E quando alguém prega assim como eu estou pregando, parece que é arrogância da pessoa. Parece que é arrogância. A gente contar das curas, milagre, não, está querendo aparecer, não é possível. Não é convicção em mim, é convicção no Espírito. Então ele diz, olha para mim. Querido, nunca mais diga que você não pode olhar para um homem de Deus, que é antibíblico. Olha o que fala o verso 6. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu te dou. Quando o homem olha para ele, ele fala, eu não tenho nada. Mas a autoridade que foi me dada, ela sim, ela vai te curar. Quando as pessoas olharem para você, aí você aponta para Cristo e fala, olha, eu não tenho nada, mas a autoridade que Ele deu para mim, vai restaurar a tua vida. Querido, alguém que está perto de você precisa olhar para alguém. Fala para alguém que está perto de você, na tua casa, fala aí. Você que é pai, fala para os teus filhos, fala para a tua esposa. Você que é esposa, fala para o teu marido, fala para os teus filhos. Você que trabalha em algum lugar, fala para alguém, pode olhar para mim. Pode olhar para mim, porque eu não sou nada, eu não tenho nada, mas aquele que habita em mim, Ele tem me dado autoridade, e eu vou profetizar, e a tua vida vai mudar, e ela vai ser curada, ela vai ser restaurada, porque o Espírito Santo habita em mim, e Jesus me deu autoridade, porque eu batizei no arrependimento, eu batizei na pessoa de Jesus, e batizei com fogo na pessoa do Espírito Santo, e eu vou orar por você, você vai ser restaurado. É disso que o mundo precisa. Pessoas seguras no Espírito, pessoas firmes. Ei, será que você está entendendo essa palavra? Uau! Diz assim, Jessé, olha para mim. Olha para mim. Olha para nós. Olha para nós. Glória a Deus. Amém. Você que está na tua casa, diga, a partir de hoje eu vou falar para as pessoas olharem para mim. A partir de
Tem um texto que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Para que alguém imite a Cristo, tem que imitar você. Para que alguém imite Cristo, tem que observar as suas atitudes. Uma pessoa que não tem medo, que não guarda pecado, que não vive uma vida dupla, ela não tem receio de dizer: olha para mim, Paulo, olha para mim, Jessé, olha para mim, Samuel, olha para mim, vocês que me assistem, olhem para mim, Diego e Sacar. Não porque eu sou infalível ou perfeito, mas porque o Espírito Santo está sobre mim. Aleluia. O Espírito Santo está sobre você, e a partir de hoje você não vai ser mais medíocre de dizer: não olhe para mim não, que eu sou falho. Aquele pastor lá falhou, caiu. É esse mesmo, não podemos olhar para o homem, tem que olhar para Deus. Mentira. Deus falou que tem que olhar assim. Deus falou que tem que olhar para os discípulos dele na terra. Quer ver? Jesus. Existe um texto, coloca para mim: para que as vossas obras sejam vistas pelos homens, e eles possam glorificar vosso Pai que está no céu. Quando você procura isso, eu vou citar outra. A Bíblia diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo veja e possa crer. Qualquer obra de Deus dentro de nós tem que ser feita fora. Aí eu não faço para os outros ver. Está errado, você tem que começar a fazer para eles verem. Não pela motivação, aí que está. Não é fazer para que eles vejam, para que você seja valorizado, para que o teu ego seja inflado, para que você se sinta especial. Não, para que eles vejam, para que quando eles verem você falar: sabe qual é o segredo? Jesus, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu estou dando da parte do Espírito. Olha o que a Bíblia diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Mais um argumento do inferno sendo quebrado. Eu não faço para os outros ver. Então você está desobedecendo a Jesus. Porque Jesus está falando aqui, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Se alguém morre de coronavírus, amanhã sai no noticiário: mais uma pessoa morre. Se alguém é curado, a gente glória a Deus, aleluia, amém, Deus abençoe. A gente tem que falar para todo mundo: lá na minha igreja uma pessoa foi curada, fez exame, Deus deu um pulmão novo, Deus libertou. Eu vou falar para todo mundo: Jesus está curando de coronavírus, Jesus está curando de câncer, de AIDS, de leucemia, de tudo, porque Ele é poderoso. Eu vou fazer uma pergunta: o que tem sido mais divulgado? As doenças, catástrofes, calamidades ou as curas? Tem gente que pede oração todo dia por cura. No dia que ele é curado, ele não liga para falar assim: olha, eu quero glorificar Deus porque Deus me curou. Você tem que falar: e aí, irmão, como é que você está? Estou orando por você. Não, já faz uns 3 dias que eu não tenho mais nada. Glória a Deus, aleluia. Porque se dá mais ênfase para a enfermidade, para a doença, do que para a cura. Mas a Bíblia diz que os homens vejam as vossas boas obras, para que louvem o Pai de vocês. Está precisando, queridos, nós deixarmos claro o que Deus faz, para que Ele seja louvado, para que Ele seja glorificado. Preste atenção nisso, deixe de ser medíocre. Ou você é medíocre, desculpa eu dizer isso com muito amor, ou você fala que crê em Jesus, mas não tem autoridade nenhuma. Por isso que você está falando: não olha para mim mesmo não, senão aí você vai se desapontar. Querido, eu posso falar com toda segurança, sem arrogância no Espírito: olhem para mim, olhem para minha casa, olhem para esse ministério, olhem para aquilo que Deus tem feito. Chegamos 8 anos atrás aqui, começamos a 10 quilômetros aqui na beira de uma rodovia, num sítio, com 4 pessoas. Depois de 8 meses, chegou mais 3, 7 pessoas, e depois foi chegando, Deus nos deu esse lugar, onde cabe aqui mais de 600 pessoas, pessoas começaram a ser curadas, libertas. Meu filho foi curado de fibrose cística, minha esposa 5 anos atrás, curada de câncer, o médico deu 90 dias, metástase, e Deus cura minha esposa. Pessoas foram curadas nesse lugar, casamentos foram restaurados, pastores têm sido transformados aqui. Querido, nós estamos dizendo para você: olhe para nós, porque o poder do Espírito está sobre nós, para curar, para libertar, em nome de Jesus. Para que a luz de vocês brilhem, que a luz que está aí, a candeia não pode ser colocada no lugar baixo, é colocada no lugar alto, ela tem que brilhar.
Querido, você não pode ter vergonha de falar de Jesus nesses dias, de orar pelas pessoas, impor as mãos sobre elas, profetizar com propriedade. Deixa a luz brilhar. Shekarabasuro komanai. Arabasu. Para que louvem o seu Pai que está no céu. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É chegada a hora. É chegado o tempo. O apóstolo Luiz Dutra disse: não fazer para mostrar, mas mostrar o que está fazendo. Ótimo. Obrigado, meu irmão, por me ajudar. Não fazer para mostrar. Pode escrever isso aqui atrás, por favor. Mas mostrar o que está fazendo. Ótimo. Ótima colocação. Obrigado por estar conosco e me ajudar, meu irmão. Mostrar o que está sendo feito. Revelar o que está sendo feito. Trazer à luz o que está sendo feito. Para que outros possam glorificar o Pai que está no céu. É isso que Paulo fez. Ele ia de cidade em cidade curando, pregando. Shekarabasu. Shekalabababasu. Oh Senhor, te adoramos, te bendizemos. A palavra de Deus diz, no capítulo 2, no verso 39 de Atos: a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 39. A promessa é para mim e para você. A promessa é para nós. Qual promessa? O derramar do Espírito Santo sobre nós. O derramar do Senhor sobre nós. O Senhor tem falado comigo já há muitos dias, eu tenho falado isso. É o ano aceitável do Senhor. É o ano aceitável do Senhor. Shekarabasu. Eu creio nisso. Eu creio na tua palavra, Senhor. A palavra de Deus diz. Quero ler para vocês um texto. Ele me ungiu para pregar. Lucas 4, verso 18. Olha o que diz. Lucas 4, 18. O Senhor me deu o seu Espírito e me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar os que estão sendo oprimidos. Essa palavra é sobre mim, sobre você, é para hoje, é para agora. O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você. Nos ungiu. Batismo de arrependimento, batismo de Jesus, batismo do Espírito. Aqui em Atos, capítulo 1, verso 4, Jesus fala para os seus discípulos algo interessante. Ele diz aqui, verso 4: e tendo reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a eles: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vocês serão batizados agora com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Preste atenção. Você que só recebeu o batismo na igreja com água, e não recebeu o batismo com o Espírito, esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Shekarabasu. Você tem que estar dentro desse propósito. Dá uma olhada no Instagram para mim se já cumpriu uma hora para renovar. Por gentileza. Esse é o momento, queridos. O Senhor está nos levantando, o Senhor está nos chamando. Você que está aí, feche os teus olhos, começa a orar. Aumenta um pouco o teclado. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Borokorabasuri kalababasha. Shere kalabasu. Shere kalabasu. Shere kalabasu. Sopra Espírito. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Mais. Derrama do teu poder. Derrama da tua glória. Derrama Espírito.
Nós precisamos de Ti. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja que o próprio Jesus está dizendo isso. Um batismo e agora um outro batismo. Senhor, libera esse batismo sobre aqueles que ainda não receberam. Libera agora, Senhor. Oh, aleluia. Derrama, Senhor. Derrama o teu poder. Aqui no verso 8 diz: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até a última parte da terra. Agora Ele dá uma autoridade para eles não ficar ali somente naquela região, mas em todo o mundo. Em todo o mundo. Todos vocês que estão aqui me assistindo, todos vocês que estão aqui ajudando, têm autoridade para dizer: demônio sai, enfermidade sai. Você crente em Jesus Cristo, você tem essa autoridade. Receba o batismo com o Espírito Santo. Jesus falou para eles: esperem. Interessante que eles caminharam com Jesus 3 anos, aprenderam a curar, expulsar demônios e a pregar. Mas Jesus falou: agora é um outro nível. Agora eu estou ressuscitado, ressurreto, e nós vamos avançar como igreja gloriosa em toda a terra. Então vocês vão enfrentar novos desafios. Então vocês precisam receber um batismo com o Espírito, e não uma porção da autoridade, da unção. Então Ele falou: aguardem para que vocês sejam revestidos. A estação está mudando, e quando a estação muda, nós precisamos revestir-nos. Quando está frio, você coloca uma blusa. Ei, é tempo de revestir o Espírito Santo. É tempo do poder de Deus, para que você seja testemunha. A palavra testemunha aqui é alguém que tem uma procuração, é alguém que representa o outro. Para você representar Jesus, você não pode estar no batismo de arrependimento. Você tem que entrar no batismo do Espírito, para ser revestido pelo Espírito, ser cheio do Espírito, com a autoridade do Espírito Santo, para que você percorra toda a terra debaixo desta unção e dessa glória. Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. Sim, Senhor. Em Atos 19 expõe isso. Paulo começa a curar a muitos, e aí fala que ele sofreu uma oposição, então ele vai embora. E ele continua, ele não para diante das dificuldades, ele permanece. E ele vai pregando. E a Bíblia diz que muitos espíritos malignos saíam através da autoridade, da unção que havia na vida de Paulo. A Bíblia diz que muitos eram curados de suas enfermidades. Muitos recebiam muitas curas somente com um pedaço de tecido da roupa de Paulo. Por quê? Porque Paulo recebeu o batismo no Espírito, a pessoa do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que havia um sacerdote principal ali, e ele tentou expulsar os demônios. Ele tentou falar: olha, em nome de Jesus, a qual Paulo prega, saia. E sabe o que o demônio fez? Voou nele, tirou a roupa dele, deixou ele nu. Você quer algo mais vergonhoso do que você ficar nu na frente das pessoas? Quando o homem pecou no Éden, ele ficou nu. Falou: Senhor, eu me escondi porque eu fiquei nu. Então a nudez é um símbolo de exposição, de pessoas que não têm autoridade espiritual. Aqui diz que esse homem tentou exercer uma autoridade que ele não tinha. Muitas pessoas querem entrar numa esfera que elas não têm autonomia para entrar ainda. Elas não começaram a construir uma autoridade espiritual e já querem fazer as coisas. Aqui diz que ele chega e fala: olha, Espírito, eu te conjuro em nome de Jesus, a qual Paulo prega. Você admirar alguém que prega bem, você admirar um pregador, não te dá autoridade para fazer o que ele faz. Você que admira alguém que adora e ministra uma adoração, não te faz ter a mesma autoridade que ele tem. Quando Eliseu falou: eu quero porção dobrada de Elias, Deus falou: você pediu algo muito difícil. Se você ver e não perdê-lo de vista, você vê-lo quando ele subir, então isso vai ser dado para você. Então Eliseu não pôde perder Elias de vista. Por quê? Porque ele tinha que ficar observando Elias, olhando para Elias. E hoje as pessoas falam que não pode olhar para o homem. Ele tinha que observar cada passo de Elias, ele tinha que andar com Elias. E a Bíblia diz que quando Elias está para ser tirado da terra, uma carruagem de fogo tem que separar os dois, para que os dois não subam juntos, tão próximos que eles estavam. Então não adianta você admirar somente um pregador e você achar que a unção vai atrair. Não, você tem que andar junto. Você tem que pegar pessoas de Deus cheias do Espírito e falar: não, eu vou andar junto, eu vou ser teu Eliseu. Eliseu
Preste atenção no que eu vou te dizer. Ele queria andar junto com Elias, mas Geazi queria andar à frente de Eliseu. Ele chegou em Naamã e falou: não, então o meu senhor não está podendo te atender, mas pode falar comigo. Ele utilizou do fato de ser discípulo de Eliseu, usou o nome de Eliseu para andar à frente, para tomar decisões que não foram delegadas a ele, e isso trouxe lepra para ele. Aonde está o teu nível de autoridade? Aonde está a tua autonomia? Esse Espírito disse para esse homem lá em Atos 19: eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, mas a você eu não conheço. Quem é você? Eu quero fazer essa pergunta nessa manhã: quem é você no reino do Espírito? Para de viver uma farsa, para de querer mostrar uma coisa que você não é, para de você viver de aparência, de impressão. Quem é você? Quem é você? Essa é a pergunta que eu quero fazer agora. Você tem autoridade? Porque Pedro disse: olhe para mim. E quando ele olhou aquele homem, ele falou: eu não tenho nada, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho autoridade, e eu te curo agora, levanta. Querido, você pode não ter nada, mas se você tem autoridade, você tem tudo. Mas você pode ter tudo, se você não tem autoridade, você não tem nada. Autoridade espiritual, ministério do Espírito Santo. Nesses dias não adianta você ter vários carros, casas, empresa, dinheiro, uma igreja grande, bem localizada. O diferencial é quem tem a autoridade espiritual, quem tem a presença. A autoridade espiritual significa quem tem autorização para fazer algo. Ah, eu acho legal pessoas expulsando demônio, curando enfermo. Eu queria tanto fazer isso. Não é porque você acha legal, não é porque você admira. Acho tão legal aquele pregador. Ah, eu vou estudar igual ele estudou aquele texto, vou pregar igual ele. Existem pessoas querendo reproduzir algo sem ter autoridade para isso. Jesus teve que delegar a autoridade. Paulo, que recebeu a autoridade de Cristo, agora delega para aqueles 12 a autoridade. Quem é que põe a mão sobre você? Quem é que delega a você? Quem é que libera sobre você a autoridade? Então essa palavra eu queria liberar para você nesta manhã. Fique de pé na tua casa agora, nós vamos orar. Espírito Santo, nós recebemos e tomamos essa autoridade. A palavra de Deus diz: Arai tu kobanas. Eita. A palavra de Deus diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Todo o poder. A Bíblia diz aqui em Mateus 28, verso 18. Mateus 28, 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Quando você é batizado no arrependimento e depois é batizado em Jesus, junto com a pessoa de Jesus, Ele pega todo o poder que Ele conquistou e Ele nos dá. Quem é filho não precisa exigir nada. Eu não preciso exigir nada de Deus. Por quê? Porque tudo que Ele conquistou, Ele me deu. A Bíblia diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Coloque por gentileza isso, junto com Mateus 28, 18, alternando os dois. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Quando Ele expôs publicamente a principados e potestades, Ele conquistou a autoridade sobre eles, e Ele também delegou essa autoridade para nós. E Ele falou: aquele que não crê será condenado, porém aquele que crê, os sinais vão acompanhá-lo. Autoridade sobre demônios, autoridade sobre enfermidades. Se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão, porque a minha autoridade que eu recebi no céu e na terra, que eu tenho toda a autoridade e poder, eu estou entregando para a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hebreus 9,15 diz: portanto é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para os que foram chamados por Deus, para que possam receber bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. E isso pode ser feito porque houve uma morte que os livrou, que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Agora, o outro texto anterior que nós estávamos lendo: todo poder foi me dado no céu e na terra. Tudo que Jesus conquistou, Ele está falando: eu estou entregando nas mãos daqueles que creem.
daqueles que têm uma aliança comigo. Shekalabasu. Se coloque em posição de autoridade neste lugar agora que você está. Se levante. E agora nós vamos orar para que o Senhor te restaure, o Senhor te renove. O poder do Espírito Santo está aqui. Eu sinto. Shiribababa. Pastor Paulo, fala sobre essa mensagem. Fala o que Deus está tocando no teu coração sobre o que está sendo ministrado. Aleluia, Senhor. Algo muito forte, querido, é que muitos serão enganados porque eles não têm essa autoridade. Então eles não têm ministrado sobre isso. E como diz a palavra do Senhor, os sinais eles irão acompanhar. Deixa eu te dizer uma coisa: se não está tendo cura onde você está, onde você escuta essa palavra, se não tem cura, se não tem poder de Deus, se não tem demônios correndo, se não tem essa manifestação, é algo a se pensar se realmente esse projeto tem sido autorizado por Deus, se realmente esse ministério tem o selo da autoridade, da autonomia do Espírito Santo. Algo que falou muito forte comigo é isso, sabe? Pessoas querendo falar, querendo ministrar, querendo cantar, sendo que elas não têm, não carregam essa autoridade. E a autoridade, ela não é imposta por força, ela não é imposta por uma tonalidade de voz ou por uma expressão corporal, não, de maneira nenhuma. A autoridade, ela é imposta na maneira em que a pessoa ela está no ambiente e essa autoridade é manifestada. Você sente aqueles que têm autoridade, quando ele chega no ambiente, ele consegue dominar o ambiente sem mesmo abrir os seus lábios ou sem mesmo falar nada. Então eu vejo que isso é um sinal de Deus. Foi isso que eu entendi no meu espírito. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra que tocou tão forte o nosso coração, Senhor. E a partir de hoje, Deus, nós queremos buscar, Senhor, a intimidade com o Espírito Santo. A partir de hoje, Senhor Deus, nós queremos buscar a direção do céu e crer em Jesus Cristo, e crer, Senhor, ó Pai, em tudo que foi liberado ali naquela cruz, e tomarmos posse daquilo, Senhor, ó Deus, e com autoridade expulsarmos demônios, Senhor Deus, curarmos enfermos, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o nosso relacionamento contigo, Espírito Santo, é aonde vai ser o reflexo dessa autoridade. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje nós fazemos uma aliança contigo, Espírito Santo. Nós fazemos uma aliança contigo, Espírito Santo, eternamente dependentes de Ti, eternamente dependentes, Espírito Santo, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, que é o conhecimento dos céus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ó Deus, eu creio que será um tempo na nossa nação, será um tempo no mundo, ó Pai, em que será manifestada a glória do Senhor com grande poder. Senhor, ó Deus, o inferno não vai prevalecer, assim como diz a Tua palavra, que as portas do inferno, elas não prevalecem, Senhor, contra a Tua igreja, a igreja verdadeira, a igreja que busca o tempo todo, Senhor Deus, a Tua vontade, que busca o tempo todo cumprir o Teu propósito, Senhor Deus, a igreja que crê em Jesus Cristo. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que ela será gloriosa nessa terra. E nós cremos, Senhor, em um tempo em que será, Senhor, ainda maior. Muitas, Senhor, ó Deus, curas. Aleluia. Muitas curas, muitas libertações. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. João 14:12. Evangelho de João 14:12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Quando Jesus fala eu estou indo, agora é a hora de vocês fazerem. Então, querido, alguém que fala assim, olha, não olha para mim não, toma cuidado, que essa pessoa, ou ela não entendeu que ela é em Deus, ou ela tem alguma coisa errada na vida dela. Porque uma pessoa que sabe quem é no Espírito e tem convicção, ela fala, pode olhar para mim. O que Josué fez quando os outros espias quiseram desanimar? Não, vamos embora, vamos. Ele tomou a frente. Alguém sempre tem que tomar a frente. Alguém tem que te encorajar no Espírito. Alguém tem que ser a tua referência.
Amém? Qual foi a frase que o apóstolo Luiz Dutra disse? Depois no final nós vamos deixar essa frase aí. Não faça para mostrar, mas mostre o que está sendo feito. Isso. Não faça com a intenção de mostrar, mas mostre o que está sendo feito. Não fazer para mostrar, mas mostrar o que estamos fazendo. A maior mentira do diabo nesses dias é mostrar que quem está mostrando alguma coisa é orgulhoso, quer aparecer, que o sinal de religiosidade é não mostrar, não fazer nada. Mentira. Nós vamos mostrar para todos que Deus tem curado, que Deus tem restaurado, que Ele é poderoso, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós vamos falar e mostrar mais do que nunca. Amém? Para que os homens possam crer. Para que os homens possam crer e glorificar o nosso Pai que está no céu. Compartilhar rapidinho, apóstolo, que o Espírito Santo me disse, né? Quando os discípulos olharam para Jesus, eles disseram assim: mostra-nos o Pai. Jesus olhou, disse para eles assim: uai, olhem para mim, porque se vocês me verem, vocês verão o Pai. Se vocês olharem para mim, vocês verão o Pai. Então Jesus o tempo todo também se mostrando, né? Como o Pai na terra, era olhar para Ele. Olha para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu faço o que o meu Pai faz. Jesus fazia autonomia de quem deu para Ele? O próprio Deus. Então é muito forte isso. Salmo 34, 5. E nisso que você está falando, o pastor Caleb falou aqui, que eu faço, aquilo que eu faço reflete quem é meu Pai. Olha aí. Salmo 34, 5 diz: eles olharam para mim e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. E aí, no verso 8 diz: provai e vede. Tudo que você prova, as pessoas têm que ver. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Então quando você prova de Deus, aquilo que você provou de Deus tem que refletir de uma forma natural para que as pessoas vejam. Então o próprio Senhor disse: não se esconde uma lâmpada no lugar baixo, mas põe no lugar alto para que todos possam ver. É o tempo agora, queridos. Portas fechadas, janelas abertas. É o tempo da luz brilhar. É tempo de resplandecer. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar em teus olhos de graça e amor. Olhar em teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar nos teus olhos de graça e amor. Olhar nos teus olhos de graça e amor. Calabasuro comanás. Libera o teu fogo, Senhor. Libera a tua unção, Senhor. Mais. Sejam impactados. Derrama a tua glória, Senhor. Santo. Senhor, nós queremos ter um ministério com o Espírito Santo. Nós queremos ter o poder do Espírito Santo sobre nós. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera. Que aí na sua casa agora você comece a ser impactado pelo poder do Espírito Santo. Ele começa a te tocar. Ele começa agora a te ungir. Você sinta um calor dentro de você, agora um fogo. Começa a queimar dentro de você, removendo todo espírito maligno, o espírito familiar, dos abusos do passado, e também curando de toda enfermidade, toda pressão cardíaca, toda febre, toda infecção, inflamação no teu corpo, todo cisto, todo corpo estranho. Dou uma ordem que saia no nome poderoso de Jesus do teu corpo agora, em nome de Jesus. Assim como Paulo distantemente mandava um lenço, eu agora libero essa palavra. Aonde a minha voz chegar, eu dou uma ordem: todos os demônios, espíritos malignos, doenças, dores, enfermidades, eu dou uma ordem imediatamente: saia desta vida agora, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus, receba a glória de Deus agora, mais forte, mais forte. Receba fogo sobre ti, fogo sobre ti, fogo sobre ti, fogo de Deus. Espírito Santo, começa a avivar, começa a ativar agora, Senhor. Vem, Senhor, com mais poder, com mais glória, com mais majestade. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, derrama a tua glória, derrama o teu poder agora sobre cada um, em nome de Jesus. Seja renovado, seja restaurado agora, em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo aonde você estiver agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Depois você manda o seu testemunho.
desse culto de hoje para nós. Você que nos ouve na rádio, você que nos acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você que ainda não nos acompanha no YouTube, vai lá em Rei Jesus TV, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, para que você possa ouvir todas as lives e todas as pregações. Já há mais de 6 anos nós temos todas as pregações lá, um acervo de pregações. Você pode ouvi-las quantas vezes quiser. Amém?